Bem, terceira semana, segundo ano, então aqui nós temos a seção transversal da pirâmide, né? Aqui é uma pirâmide que foi dado como exemplo, isso não significa que é só com ela, qualquer pirâmide, né? Mas a pirâmide aqui do exemplo era uma pirâmide hexagonal, de base hexagonal, né? É pirâmide hexagonal, né? Aí tem aqui a seção transversal, é o corte, que vocês já aprenderam aí, que é um corte no meio. Aí com esse corte, imagine-se que vai ficar duas partes da pirâmide, um tronco e uma pirâmide menor, né? A pirâmide menorzinha, né? E o tronco, né? Isso aqui na verdade, quando a gente estuda lá no semelhança de triângulos, né? Fazer uma relação com essa situação aqui, ó. Que a gente não corta o triângulo no meio para se transformar em dois triângulos, um triângulo maior e um triângulo menor. Mas aqui não é triângulo, né? Aqui no caso vai se transformar o quê? Poderia ter feito também aqui dois triângulos, ou triângulo, duas pirâmides, uma pirâmide pequenininha e outra pirâmide maior também, tá? Poderia ter feito isso. Mas aqui no caso não tem nada a ver não. Aqui está falando sobre o corte transversal e aqui gera gera uma piramidezinha pequena, né? E aqui gera um tronco, que é essa parte aqui, né? O que acontece? Aí a parte de cima dele fica fica um hexágono menorzinho, embaixo outro hexágono maior, que seria base maior e base menor, base inferior maior e base superior menor, né? Tá. A altura daqui, a altura é a distância entre os pontos da base, então toda a altura de qualquer objeto, sempre você vai pegar perpendicular, a altura é perpendicular à base, tá? Então aqui, tá vendo a altura aqui, ó? É perpendicular à base aqui. E o apêndice, o apótomo, né? Um pedaço do apótomo tá aqui, ó, do lado, né? O apótomo é esse risco aqui, esse aqui que é a altura. Tá, é só para reconhecer as coisas mesmo. Tronco de pirâmide, base paralelas, tá? Bases paralelas. As bases são paralelas porque é um hexágono e ele é paralelo. A formação do hexágono é paralelo um ao outro, né? Esse lado aqui é paralelo com esse lado, este lado aqui é paralelo com este lado aqui é paralelo com este lado. O hexágono se forma desta maneira, né? Tá. Base, altura de tronco, tá. Atenção, o tronco da pirâmide é chamado de tronco regular, quando é obtido de pirâmide regular. Para o tronco regular, valem as seguintes propriedades. As arestas laterais são congruentes, né? Então, os tamanhos das arestas têm que ser congruentes. Então, na verdade, quando você está cortando, que está falando aqui, a pirâmide regular, o que está cortando? Quando você está cortando, você tem que cortar o corte, essa seção transversal que é feita, é um corte. Então você está considerando que está cortando de maneira que a altura está sendo toda igualzinha embaixo, de fora a fora, um corte perfeito, né? Um corte com a altura embaixo e em cima ficam as mesmas medidas, né? Então por isso que fala são congruentes, porque ficam a mesma medida, a altura, as arestas, que é essas partes aqui, ó, as arestas do lado são todas, ficam do mesmo tamanho, certinho. As bases são polígonos regulares semelhantes. Então, são polígonos regulares semelhantes, quer dizer que eles são proporcionais. Esse hexágono é proporcional a esse hexágono aqui. Então, vê lá no triângulo semelhante de triângulos, que vocês viram as propriedades lá. Então, aqui também tem essas propriedades. Todas as faces laterais são formadas por trapézios isósceles congruentes, né? Trapézio, para quem sabe aí, né? Esse trapézio, ele tem um lado assim, às vezes é um lado só, aqui é os dois, né? No caso aqui, a maioria dos trapézios que a gente vê é os dois, o lado é meio com a caidinha assim, a base é mais comprida aqui, a base inferior é mais comprida que a base inferior, então o trapézio é essa face aqui. Cada face desse tronco aqui são trapézios do lado aqui. A altura de uma face lateral qualquer é chamada de apótemo. Tá, apótemo eu já até falei. No caso é essa altura aqui, ó. A altura do trapézio, né? A altura da face lateral é o trapézio, porque a face lateral é um trapézio, tá? Vamos ver o cone agora? O cone é a única diferença que tem, né?
seção transversal do cone é a mesma situação, você tem que considerar que o corte é feito de maneira que tanto o lado de cima quanto o lado de baixo fica com a mesma altura certinho, então qualquer lado que você vier aqui nesse tronco aqui desse cone, você vai ter a mesma medida, então isso aqui quer dizer que também é congruente, mesmas propriedades que tem lá. Claro que o cone também tem que ser um cone regular, não pode ser um cone oblíquo, né? Tá? Então, mesma propriedade que tem lá vai ter aqui. Cortando, vai gerar um outro cone, um cone menorzinho, né? Esse cone aqui menorzinho, então tem um cone maior que é inteiro. Depois fez o corte, gerou um coninho menor e um tronco, que no caso a base é uma circunferência maior que a circunferência superior. A base inferior é uma circunferência maior que a circunferência superior. Isso aqui eu acho que não tem muito segredo isso aqui não. É mais para interpretar mesmo e a pessoa saber. Base maior é a base do cone. Tá? Base do cone. A base do cone. Então do cone maior, né? Porque aqui fala a base do cone, que cone? Do maior ou do menor? Base maior, a base do cone. Base do cone que não antes de ser cortado, então. Tinha que estar escrito aqui, ó. Base menor é a seção transversal do cone. Tá? Então aqui, ó, a seção transversal do cone. Base menor. Tá, base maior, elementos do tronco, tá, elementos do tronco, então tô falando do tronco. Base maior é essa base aqui, base menor, a seção transversal. Isso aí tá na cara, né? Altura do tronco, a distância entre os planos das bases, a distância entre os planos da base. Então, a distância de fora a fora aqui, falou que é daqui até um ponto perpendicular de base até a base, de base maior até a base menor, qualquer ponto que fizer perpendicular um ao outro, no mesmo rumo de altura, no caso perpendicular que eu já falei que a altura tem que estar de pé certinho. No caso, isso aqui na verdade a gente tem que imaginar na realidade. O que a gente tem que imaginar? Que a força da gravidade atrai a gente para a Terra. Então, a altura, na verdade, ela é considerada, ela é um conceito considerado a partir dessa situação. Então, por exemplo, se eu estou de pé, quando eu estou de pé, o que te faz você ficar de pé exatamente é porque você está numa posição de altura, né? Você está de pé numa posição de altura. Mas se você tombar um pouquinho, você não cai? Claro que a gente, ser humano, a gente pode tombar um pouquinho, porque a gente equilibra, né? Se você vai deitar, sua bunda fica para trás, o seu corpo fica para frente, fica equilibrado e você não cai. Mas estou falando assim, se você tombar mesmo, que nem o Michael Jackson faz naquele clipe, né? Aquilo lá é feito um pouco é feito de câmera, um pouco ele vai até o limite e coloca a câmera na posição também e fica parecendo que ele tombou. E também em relação às pessoas que estão no palco, ele geralmente estuda a maneira que a pessoa enxerga também, que nem a câmera vai enxergar, que nem a câmera vai fazer a gente enxergar. Por isso que fica parecendo que a pessoa tombou. Mas se ele tombar demais, ele cai. Entendeu? Se ele tombar demais, a pessoa cai. Então, teoricamente, o que acontece? A altura é em relação a essa questão. Você tem que estar perpendicular à força que a gravidade te puxa pela Terra. Tá? Claro que isso aqui, a altura em relação na ciência é vista dessa maneira, na ciência, tá? Agora, aqui na atividade, a gente tem que ver, mesmo que o cone estiver deitado de lado, você está perguntando a altura do cone, você tem que imaginar que a altura do cone vai ser a medida perpendicular à estruturação dele, né? À base dele, né? É a base do cone. Porque não tem jeito de você falar, mas geralmente na ciência, nas engenharias da vida, você tem que pensar a altura em relação ao nivelamento do chão, ao nivelamento que a Terra nos dá, que no caso esse nivelamento ele é nos dado através da gravidade, da posição que a gravidade puxa, do nivelamento que a gravidade puxa a gente para baixo, que faz com que a gente fique ereto, no caso, e mantém a gente ereto é a força da gravidade. Senão a gente sairia voando, né? Ou sairia voando, na verdade, que nem no espaço não teria a gravidade e não deixaria a gente, não tiraria essa questão de se posicionar de pé. E é por isso que esse conceito de altura é importante, porque na ciência, muitas das coisas, ela é baseada em conceitos.
Tá? Isso aí é porque, falando isso aqui, porque às vezes a pessoa fica pensando assim, ah, o conceito de altura é irrelevante. Tem muito professor que não fala. Eu nunca vi professor falar isso comigo. Tá? Eu fui descobrindo isso porque eu estudei muitas coisas e eu vi que esse conceito é um conceito que é importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, a altura é qualquer medida, pode medir a altura meio tombadinha. Não é, a altura não é tombadinha, a altura é altura. E a altura se mede dessa maneira. Claro que se você tem um quadro que ele está na posição horizontal, né? Aí você mediu a altura, depois você colocou ele na posição vertical. Se você definiu no papel ali que a altura é a posição que você tinha medido antes, mesmo assim você tem que mudar de lugar, você tem que mudar de lugar e colocar ele vertical, você estava deitado, ele era horizontal, depois você colocou ele vertical, se você está fazendo o cálculo, você vai considerar que a altura é a vertical, passou a ser a horizontal, né? Que de vertical passou a ser horizontal a altura nos cálculos que você está fazendo. Isso é uma coisa óbvia. Mas agora, falando o conceito geral de altura, científico de altura, que a gente tem que ter na mente quando a gente está fazendo uma atividade dessa. Tá? Ainda mais para quem quer fazer uma engenharia da vida. É bom a gente ter essa ideia, porque na hora que vai aprender, além da conta, a matéria lá na faculdade, você tem que ter uma ideia mais, viajar mais nessa ideia, porque tem muita atividade que é muita extrair a coisa, extrair a ideia extrair a ideia, entendeu? É muito que você extrair a ideia. E você tendo esses conceitos na sua cabeça, é melhor para você ir além dentro da faculdade. Então aqui vem as atividades, né? As atividades eu acredito que não tem muito segredo aí não. Não deve ter muito segredo. É mais interpretativa que nem as outras mesmo. Bom trabalho para vocês, bom estudo aí.